Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que acontece quando você fica 16 horas sem comer, 16 horas consecutivas. Isso é um dos tipos de jejum intermitente, um dos tipos mais popularizados, que as pessoas mais fazem. E muitas pessoas fazem esse tipo de jejum não é só para emagrecer, não. Claro que o jejum pode ajudar muito a emagrecer, mas ele traz muitos benefícios para a saúde, comprovados cientificamente. Teve até prêmio Nobel de Medicina que já foi ganho em estudos sobre o jejum. Então hoje eu quero falar mais para você sobre os benefícios dele para a saúde, para a parte fisiológica. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora as dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Dá um pulinho também lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E o mesmo nome, @nutricionista Patrícia Leite, não tem nem como você se confundir. Vamos começar falando mais então sobre os benefícios para a saúde que o jejum intermitente pode trazer para a gente. Antigamente já era de um consenso, né? Muito tempo atrás, que o importante era que a gente comesse de 3 horas por dia. Ainda tem gente hoje em dia que pensa que se você ficar muitas horas sem comer, vai ficar fraco, vai ficar doente, vai trazer prejuízos para sua saúde. Só que a gente já sabe hoje em dia que isso não é verdade, tudo depende do que você come no horário de alimentação, no horário da janela aberta, do equilíbrio alimentar e fazendo o jejum da maneira certa, né? Que são horas consecutivas em jejum. Eu tenho aqui no canal uma playlist já falando mais sobre o que é jejum intermitente, quantas horas de jejum e diferentes resultados. Eu falo de 12, 16, 24 horas de jejum. Enfim, gente, já tem muito vídeo que piores escolhas no jejum, erros no jejum. Vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para você. Se você gosta de jejum, você vai gostar de assistir mais esses vídeos, né? Então tem o nome do vídeo aqui, uma setinha. Clica ali que vai abrir uma aba com todas essas dicas, informações conforme for citando aqui no vídeo também. Vamos começar então falando quais são esses benefícios para a saúde que o jejum de 16 horas traz. Isso por quê? O jejum de 16 horas acaba sendo um dos tipos de jejum mais comuns, né, mais popularizados que as pessoas fazem, em que é o meio do caminho. Não é tão leve assim como o jejum de 12 horas, que também tem muitos benefícios, eu falo isso lá no vídeo de quantas horas de jejum para emagrecer, mas também não é um jejum mais extremo, né, como o jejum de 24 horas, que as pessoas precisam ter mais preparo, enfim, né, tem que ter mais organização nutricional. Normalmente ele é feito com acompanhamento de nutricionista para balancear as refeições. Então, vamos falar mais um pouquinho, então, de quais são os benefícios de ficar 16 horas por dia sem comer e o que isso pode trazer para você. Primeira coisa que acontece, então, é uma estabilização nos seus níveis de insulina. A insulina é aquele hormônio que o nosso corpo produz, o pâncreas produz, quando a gente come algum alimento. Basicamente, os alimentos ricos em carboidratos vão fazer com que você secrete mais insulina. E quantas vezes por dia você se alimentar, são vezes por dia que o seu pâncreas normalmente secreta insulina para estabilizar essa quantidade de glicose, né? A gente consome alimento, aumenta a glicose do plasma, do sangue, e aí tem um sinal do cérebro dizendo que esse nível está aumentado, e ele vai lá para o pâncreas e fala: secreta aí insulina para guardar isso tudo. E aí ele secreta a insulina e a glicose é armazenada, e os níveis de glicose do plasma voltam a ficar nos que são ideais para a sua saúde, né? Porque tudo tem um meio, né? Um caminho do meio aí para funcionar no nosso organismo, tudo muito organizadinho. Então, quanto mais vezes você consome ao longo do dia, principalmente se você tem uma alimentação pouco equilibrada, muito rica em carboidratos e come muitas vezes ao longo do dia, mais vezes você secreta insulina ao longo do dia e muitas vezes em grandes quantidades. Existem pessoas que têm o que a gente chama de resistência à insulina, onde apesar da pessoa secretar muita insulina, as células não enxergam e não veem a função dessa insulina da mesma forma, né, que ela deveria. Ela não exerce a função da forma que deveria. Então, apesar de ter muita insulina, você também continua tendo açúcar do sangue alto. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre resistência à insulina. E alguns estudos já verificaram que as pessoas que fazem um jejum intermitente podem ter uma regulação nos níveis de insulina, diminui a quantidade de insulina secretada e podem ter melhora nessa questão de resistência à insulina também. Claro que se você já tem algum tipo de condição de saúde, se você tem diabetes, é muito importante que você fale antes com seu médico ou seu nutricionista na sua cidade para verificar se o jejum está indicado para você ou não. E lembre que esse vídeo aqui é meramente informativo. Alguns estudos verificaram que esse jejum pode fazer com que você diminua em até 31% a quantidade de insulina que você secreta, podendo ajudar a regularizar o nível de açúcar no sangue para algumas pessoas. Então pode ser uma estratégia sim para você emagrecer também por esse outro caminho, porque a gente já sabe que as pessoas que têm sempre a insulina muito aumentada
são pessoas que têm uma maior tendência de acumular gordura na região abdominal e têm uma maior tendência de ter dificuldade de oxidar a gordura, porque a insulina ela acaba sendo contra-regulatória dos hormônios que oxidam a gordura, porque ela é um hormônio anabólico, ela é um hormônio que vai guardar a energia, ela vai guardar a glicose normalmente dentro das células de gordura. Então, se ele está muito aumentado, esses hormônios anabólicos que vão construir, né, está muito aumentado, os hormônios catabólicos para queimar a gordura estão diminuídos, né? É sempre uma gangorra no nosso corpo. Então, se você tem muita insulina circulando, você vai ter mais dificuldade de emagrecer. Então, o jejum pode te ajudar nesse sentido, porque ele pode diminuir a secreção de insulina, favorecendo, então, o aumento desses hormônios catabólicos que ajudem a queimar mais gordura. Outro benefício do jejum intermitente é que ele pode aumentar os níveis do hormônio do crescimento, o GH, como a gente chama normalmente. Esse hormônio do crescimento é um hormônio que pode fazer com que você acumule mais massa muscular, e ele é um hormônio que ele também é contra-regulador da insulina. Então, quando você diminui nessa secreção de insulina, você pode aumentar o GH do seu corpo, que favorece esse anabolismo de massa muscular, que aumenta o metabolismo. E tem estudos que já verificaram que as pessoas a partir de 16 horas têm um aumento maior do GH, enfim, né, e conseguem ter uma maior produção desse hormônio. O GH também muitas vezes aumenta porque quando tem uma diminuição do tecido gorduroso, né, do percentual de gordura do nosso corpo, a tendência é que o GH aumente, e isso é favorecido pelo jejum intermitente, porque normalmente você também diminui realmente massa gorda, massa de gordura. Esse é um detalhe interessante que muitas vezes as pessoas pensam, vou fazer jejum, vou perder massa muscular, mas isso nem sempre acontece se você fizer o jejum direito, certo, né? Porque ele justamente aumenta o GH, que preserva a massa magra, e ele oxida e queima mais gordura. O GH, quando a gente pensa nele, a gente pensa sempre em construção muscular, mas ele também está muito relacionado a mais boa disposição ao longo do dia, mais energia. E além disso, ele pode favorecer o emagrecimento justamente porque ele aumenta a massa muscular, que aumenta o tecido metabolicamente ativo, aumenta o metabolismo, né, de uma via indireta. Então, pode ajudar também no processo de emagrecimento. Outro detalhe é que estudos verificaram que o jejum intermitente pode ajudar a diminuir a inflamação do nosso corpo e deixar ele mais resistente ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo acontece sempre, até respirando você vai produzir radicais livres, mesmo parado, respirando quietinho. E a gente já sabe, obviamente, né, que a gente é muito exposto a várias agressões ao longo do dia. Alimentação ruim, poluentes do ar, problemas de saúde. E estudos já verificaram que o jejum pode ajudar a aumentar essa tolerância aos radicais livres e pode ajudar a aumentar o potencial mais anti-inflamatório, do nosso corpo, entrando num mecanismo mais anti-inflamatório, podendo melhorar a saúde como um todo. Outro detalhe interessante é que o jejum acaba sendo muito utilizado para emagrecer porque realmente ele tem resultado. Ele ajuda a aumentar o HGH, né, em alguns casos, dependendo de quantas horas de jejum você faz. Então, isso aumenta a sua massa magra e pode aumentar seu tecido metabolicamente ativo. Como ele diminui a insulina, isso ajuda a diminuir a fome também. Então, por isso que muitas pessoas falam, eu vou ficar morrendo de fome com o jejum. Eu tenho até um vídeo falando aqui sobre isso, que isso não acontece, porque quanto menos insulina você produz, menos fome você sente. Então, fica mais fácil você driblar aquela compulsão alimentar que às vezes você costuma sentir. Muitas pessoas falam, Patrícia, realmente, eu tinha muita vontade de comer o tempo inteiro, comecei a fazer o jejum e essa vontade de comer diminuiu, essa fome desenfreada diminuiu, porque a insulina também diminui. Então, isso ajuda a você ter um maior controle alimentar e fazer escolhas mais saudáveis no seu dia a dia. Já tiveram alguns estudos científicos feitos em humanos e em animais, vendo os benefícios do jejum, e já foi verificado que o jejum pode ajudar a diminuir a pressão arterial, pode ajudar a diminuir os triglicerídeos, pode ajudar a diminuir o colesterol total e, mais uma vez, pode ajudar a controlar os níveis de açúcar do sangue. Tendo dito isso, mais uma vez, se você tem qualquer condição de saúde, é importante que você consulte antes seu médico, seu nutricionista, para ver se no seu caso, especificamente, o jejum é indicado ou não, de quantas horas, o que comer na janela aberta, que ele vai te orientar especificamente no seu caso. Tem um estudo bem interessante também, que foi feito com animais, que foi verificado nesse estudo, que dois grupos foram separados, né? Um grupo de animais que tinham livre acesso aos alimentos e um grupo que ia fazer o jejum intermitente. E foi verificado que nesse grupo de animais em que o jejum intermitente foi feito, eles tiveram melhor aprendizado e melhor memória do que o outro grupo que tinha livre acesso à alimentação. Isso pode ser devido ao fato do jejum diminuir os marcadores de inflamação no cérebro também,
Mais estudos precisam ser feitos, mas é sempre um dado interessante para compartilhar com vocês. Aqui no canal, um vídeo bem legal falando sobre diferentes tipos de jejum em diferentes horas. Eu falo de jejum de 12 horas, 16 horas, 18 horas, 24 horas, e quais são as diferenças fisiológicas que vão acontecendo no seu corpo conforme vai passando o tempo, né? Porque os estudos já sugerem que diferentes tempos de jejum que você tem, né? Quanto mais tempo de jejum você tem, diferentes benefícios você vai trazer. Então, pode ser que seja desafiador para você falar, de jejum de 16 horas, não consigo. Mas assiste o vídeo lá, porque o de 12 horas já tem alguns benefícios bem legais, tem o de 14. Eu vou deixar aqui embaixo esse link para você, se você quiser saber também mais sobre isso. Me conta aqui embaixo, então, se você sabia de todos esses benefícios para o jejum, além do emagrecimento. E se você faz jejum, quantas horas você faz, eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!